Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Igor Albert, estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Lógica e hoje a gente vai continuar analisando os nossos conectivos. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar da disjunção e da disjunção exclusiva, ou popularmente conhecidos como ou e o ou exclusivo. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve porque isso ajuda a gente e também você vai acompanhar as novidades aqui do nosso canal, as novas aulas que vão sair em breve. E além disso, deixa o like no vídeo também para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, beleza? E no mais, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente vem discutindo, não deixem de comentar, ok? O meu Instagram tá aí, prof.igoralbert. Tem muita coisa bacana lá, então não deixe de seguir, beleza? Ok, vamos ao que interessa. Disjunção. Nós temos dois tipos de disjunções. A primeira é inclusiva e nós temos também a exclusiva. A gente já vai entender a diferença entre elas. A disjunção inclusiva, ela é representada com esse, parece um V, né? Ah, lembrem-se do seguinte, o E, ele é dessa forma aqui, e o OU, ele vai ser dessa forma. Dá para você associar que o OU, o U, é para cima, né? E aí vem o Vzinho. E o E é o V para baixo. Não se confundam. Em português a gente vai usar o OU, mas eu deixo a seguinte advertência. O ou no português ele pode representar tanto a disjunção inclusiva quanto a disjunção exclusiva. E aí eu gostaria de comentar uma coisa aqui com vocês. A gente usa toda essa simbologia que a gente tem na lógica, toda essa simbologia que a gente tem na matemática, porque a língua natural, o português, o inglês, são línguas que, embora a gente consiga expressar muita coisa, elas não são tão precisas. E na matemática, na lógica, a gente precisa ter essa precisão no que está sendo escrito, no que está sendo dito. Uma questão que eu separei aqui hoje para a gente vai deixar isso bem claro para vocês, mas aqui já de antemão eu quero falar, né, que, por exemplo, quando eu falo eu quero bolo de laranja ou bolo de chocolate, eu não estou deixando muito claro se isso é um ou inclusivo ou um ou exclusivo. Eu quero exclusivamente um desses dois sabores, ou se vier os dois eu também estou satisfeito. Não está claro isso com a minha frase. Vamos para alguns exemplos? Por exemplo, se eu tenho uma primeira proposição P, Montes Claros é uma cidade tranquila. E a proposição Q, São Paulo é uma cidade agitada. Se eu fizer o ou inclusive a disjunção inclusiva dessas duas proposições, eu falo que Montes Claros é uma cidade tranquila ou São Paulo é uma cidade agitada. Beleza? Então, em muitas questões, a gente vai se deparar com os conectivos expressos no português corrente. Então, é esse tipo de frase aí que a gente vai encontrar mais ou menos quando se trata da disjunção inclusiva. E aí vamos para a nossa tabela verdade do operador de disjunção. E galera, é importantíssimo você lembrar que a conjunção é o e, que a disjunção é o ou, porque muitas vezes aparece, por exemplo, algumas questões de prova são ah, Maria gosta de festas e Maria gosta de ficar em casa. Qual conectivo foi usado? E aí nas opções não vai aparecer e ou, vai aparecer conjunção, disjunção. E aí lembre-se, conjunção é o e, disjunção é o ou, beleza? E aí vamos para nossa tabela verdade, que é esse recurso tão poderoso que a gente usa aqui na lógica sempre, sempre, sempre. Lembrando, aqui eu estou colocando as proposições simples P e Q, e aí nessas proposições simples eu preciso colocar todas as combinações de valores possíveis. E aí pode ser que o P e o Q sejam verdadeiros, pode ser que o P seja verdadeiro enquanto o Q é falso, pode ser que o P é falso enquanto o Q é verdadeiro, e pode ser que ambas sejam falsas, ok?
Perceba que nessas proposições simples aqui, eu não tenho valores repetidos, ou seja, nenhuma linha aqui é igual a nenhuma outra. Não tem duas linhas repetidas na tabela. Isso não pode acontecer, beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona o operador de disjunção, o OU? O OU, ele vai ser falso somente se ambas as proposições forem falsas. E aí, quando eu falo ambas, na verdade eu estou falando todas, porque se fosse, por exemplo, P ou Q ou R, isso aqui só daria falso se todas forem falsas, tanto o P quanto o Q quanto o R. Ou seja, quando eu falo que eu quero bolo de chocolate ou quero bolo de cenoura, chocolate, sei lá, eu posso ter qualquer um dos dois e a minha proposição composta continua verdadeira. Se eu tiver os dois sabores de bolo para comer, eu vou estar satisfeito. Se eu tiver só um, eu também estou satisfeito. E aí, qualquer um dos dois sabores, de limão ou de chocolate, vão servir para mim. Beleza? Nesse ponto, o operador de OU, a gente pode dizer que ele é bem menos rígido do que o operador E, né? O operador de conjunção. Porque no operador de conjunção, você está lembrado como é? Que ele dá verdadeiro só se tudo for verdadeiro. E aqui não, ele vai dar falso, o operador de disjunção dá falso, somente se todas as proposições forem falsas ao mesmo tempo. Beleza? Memoriza essa tabela verdade, porque ela ajuda demais a gente a pensar nos problemas que aparecem. E aí eu trouxe essa primeira questão aqui. Marcos declarou: sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. Então, nós temos o ou aqui, indicando justamente a disjunção inclusiva. Então, sábado vou ao teatro ou domingo vou ao cinema. Conclui-se que ele mentiu. Se ele. Então, galera, o que é mentir? É falar uma declaração, é fazer uma declaração que é falsa. Ou seja, quando ele pergunta para você quando é que Marcos mente, é quando essa declaração aqui é falsa. Opa, então quer dizer que eu vou ter que olhar na tabela verdade, por exemplo, quando que o resultado é falso? Justamente. Então, é falso, vamos lembrar aqui, se as duas proposições são falsas ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai estar mentindo se sábado ele não for ao cinema, ao teatro, sábado não for ao teatro e ao mesmo tempo, domingo ele não for ao cinema. Se essas duas coisas acontecerem, quer dizer que a declaração dele se tornou falsa e aí ele está mentindo. Vamos analisar as opções? Se ele for ao teatro no sábado, vamos analisar. Se ele for ao teatro no sábado, quer dizer que essa primeira aqui está verdadeira. E aí, se uma já está verdadeira, o operador ele retorna verdadeiro. Então, ele não está mentindo. Então, não é essa aqui que a gente está interessado. Beleza? Se ele for ao cinema no sábado e for ao teatro no domingo. Opa, perceba que ele trocou o lugar aqui. Se ele for ao cinema no sábado e ao teatro no domingo. Mas se eu sei que ele foi ao cinema no sábado e ao teatro no domingo, eu não sei se essas proposições aqui elas são verdadeiras ou falsas. Pode ser que além dele ter ido ao cinema, ele foi também ao teatro. Ou não. Então, eu não consigo avaliar se ele está mentindo ou não. Então, por isso que essa aqui também está incorreta. Se ele for ao teatro no sábado, a gente acabou de analisar. Se ele for ao teatro no sábado, ele está falando verdade. Agora, se ele não for ao teatro no sábado e não for ao cinema no domingo, aí realmente ele está mentindo. Se ele não for ao cinema no sábado e nem for ao cinema no domingo. Cara, mas se ele
se ele não for ao cinema no sábado, eu não sei se ele foi ou não ao teatro, né? Ele pode ter ido ao cinema e ao teatro no sábado. Então, eu não consigo avaliar se ele está mentindo ou não. Beleza? Então, cuidado com isso aqui. A FGV é, inclusive, uma banca muito boa para a gente estudar lógica, porque ela pega em alguns pontos que são detalhes. E às vezes, se a gente não pega esses detalhes, a gente não consegue entender o que está acontecendo ali. E essa aqui é uma questão desse tipo. Beleza? Vamos continuar então? Nessa questão 2 aqui, galera, eu quero que vocês prestem atenção em como o português é impreciso para tratar a lógica. As coisas elas ficam um pouco no ar e é tão importante por isso que a gente tenha toda essa simbologia da lógica. Então vamos ler essa segunda questão. Lembrando que se vocês quiserem pausar o vídeo para analisar a questão e depois voltar para a gente resolver junto, talvez seja interessante. Na promoção de uma lanchonete está dizendo que se um cliente comprar um cheese-bacon ou um bauru e escolher suco de manga, ele ganhará a sobremesa grátis. Vou mudar a cor aqui. Como Maria pediu suco de manga, mas não teve direito à sobremesa, é correto afirmar que, nesses casos, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês dividam todas as proposições. Então, eu vou pegar a primeira proposição aqui. Maria escolhe cheese-bacon. Cheese-bacon. Segunda proposição. Maria escolhe ou compra, né? Maria escolhe bauru. Bauru. E a última proposição, vou chamar de M. Maria escolhe suco de manga. Suco de manga. Beleza? Ok. Aí, o que tem que acontecer para ela ganhar a sobremesa? Ela tem que ou escolher o cheese-bacon ou bauru, né? E escolher o suco de manga. E aí, prestem atenção. A nossa intuição e o nosso conhecimento geralmente fala que nessas promoções a gente escolhe uma coisa de comer e depois escolhe a bebida e aí a gente ganha a sobremesa. Ou seja, esses parênteses eles estão aqui, eles têm que acontecer primeiro do que o operador de e. Só que se eu leio essa frase, eu poderia interpretar também que ela tem que escolher ou cheese-bacon ou, né, o cheese-bacon ou escolher o bauru e suco de manga. Então, nesse segundo caso, ela teria que comprar o bauru e o suco de manga, e aí ela poderia também comprar o cheese bacon, que ela ganharia a promoção do mesmo jeito. Percebam que o português ele não deixa muito claro qual dessas interpretações que a gente vai ter que fazer. Mas, na verdade, na resolução da questão, a gente vai perceber que a interpretação é essa aqui mesmo. Ok? Beleza? Então, quando que Maria ela ganha a sobremesa? Ela ganha a sobremesa se ela escolher cheese bacon ou bauru, um dos dois ou os dois, né? E escolher o suco de manga. Vamos avaliar primeiro o que está dentro dos parênteses, porque quando tem parênteses, a gente resolve o que está dentro dos parênteses primeiro. Para C ou B serem verdadeiros, né, para essa proposição aqui ser verdadeira, ela pode escolher ou o cheese bacon, ou o bauru, ou os dois, cheese bacon e bauru. Lembra lá da tabela verdade do ou? Você pode ter uma verdadeira, né, qualquer uma das duas, ou as duas, porque do mesmo jeito dá verdadeiro. E o operador de e? O operador de e, ele pede que as duas coisas sejam verdadeiras.
Ou seja, ela tem que escolher suco de manga e isso aqui também tem que ser verdadeiro, que é nesses casos aqui, em que ela escolhe um desses lanches ou os dois. Beleza? Mas eu sei que ela não teve direito à sobremesa. Aqui, ó, que eles disseram. Ela não teve direito à sobremesa. Ou seja, isso aqui resultou para mim em falso. Ela não teve direito. Mas se ela escolheu o suco de manga, o que aconteceu foi que esse lado de cá foi falso. Lembre-se, por isso que é tão importante a tabela verdade. O operador e, ele só retorna verdadeiro quando todas as proposições forem verdadeiras. Se essa aqui já é verdadeira, para isso aqui resultar em falso, eu tenho que essa primeira aqui é falsa. E aí, quando que o ou aqui dentro, quando que C ou B é falso? Quando ela não escolhe nenhum nem outro. Ou seja, ela não comprou nem o cheese bacon, nem o bauru. Beleza? Então, vamos analisar. Se ela comprou o cheese bacon, ela comprou um cheese bacon e comprou um bauru. Se ela comprou um cheese bacon e comprou um bauru, essa parte aqui, ela ficaria verdadeira. Mas se essa parte aqui fosse verdadeira e ela comprou o suco de manga também, ela ganharia a promoção. Então, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ela não comprou um cheese bacon e comprou um bauru. Opa, mas nesse ou aqui, olhando de novo, se ela compra o bauru, se ela compra o bauru, esse ou aqui, essa disjunção fica verdadeira. E se a disjunção fica verdadeira, quando eu faço o e depois aqui com o suco de manga, também vai dar verdadeiro. E aí ela ganharia a promoção. Então, essa aqui também está incorreta. Ela não comprou um cheese bacon e não comprou um bauru. Ela não comprou um cheese bacon e não comprou um bauru, de fato, porque se ela tivesse comprado um desses dois, ela teria ganhado a promoção. Então, alternativa C. Vamos só analisar as outras também. Ela comprou um cheese bacon e não comprou um bauru. Lembre-se, se ela comprasse o cheese bacon, essa primeira condição aqui estaria satisfeita, né? Esse primeiro ou aqui estaria satisfeito. Então, ela ganharia a promoção. Então, a letra D também está incorreta e a letra E. Ela não comprou um cheese bacon ou não comprou um bauru? Não, não é verdade. Porque nesse ou aqui, nas próprias alternativas, a gente também tem que analisar os conectivos. Se ela não comprou um cheese bacon ou não comprou um bauru, galera, pode ser que ela tenha comprado um dos dois e essa alternativa E ainda fica verdadeira. Lembre-se, para isso aqui não acontecer, para isso aqui ser falso, eu tenho que as duas têm que ser ao mesmo tempo falsas, beleza? E aí não é bem isso que a gente quer, a gente está interessado na alternativa C mesmo. Ok? Pessoal, realmente é um pouco talvez difícil de entender essas questões, mas o remédio é sempre buscar resolver mais questões, porque aos poucos a gente vai ficando com as ideias mais claras, beleza? Então não se preocupe tanto, a gente vai resolver mais exercícios também ao longo das nossas aulas. E também, na verdade, eu preciso saber se vocês querem exercícios, se não, se estão entendendo tudo, se não, e aí deixe nos comentários, beleza? Vamos então para a nossa disjunção exclusiva. A primeira disjunção que a gente viu lá é a disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é a que a gente viu anteriormente, simbolizada pelo Vzinho, né? A exclusiva vai ser quase a mesma simbologia da inclusiva, só que com um traço embaixo. E no português a gente, em geral, vai utilizar o ou. E aí, mais uma vez, cuidado, o ou no português pode representar tanto uma quanto a outra. Não fica muito claro qual das duas a gente está utilizando na língua corrente. Um exemplo aqui de disjunção exclusiva no português. Quero comer sanduíche de frango, é a primeira proposição. A segunda, quero comer sanduíche de abacaxi. E por incrível que pareça, galera, sanduíche de frango com abacaxi é muito bom. A disjunção exclusiva aqui
Lembre-se, essa aqui é a disjunção exclusiva. Quero comer ou sanduíche de frango ou sanduíche de abacaxi, né? Então, esse ou aí vai trazer a ideia de que a gente está querendo exatamente um dos dois. Se vier os dois, a gente não estará satisfeito. E aí, outra forma de representar, por exemplo, é quero comer sanduíche de frango ou de abacaxi, mas não ambos. Por quê? Porque na disjunção inclusiva, lembrem-se que se as duas proposições acontecerem ao mesmo tempo, eu também tenho verdadeiro como valor final. Só que aqui não. Aqui na disjunção exclusiva, eu quero apenas um valor verdadeiro. Eu não quero dois. Isso eu não vou aceitar. Vamos montar a tabela verdade para ficar mais claro para vocês. Lembrem-se, a gente precisa colocar todos os valores possíveis aqui. Então, vai ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. O ou exclusivo, então, ele só está satisfeito quando uma das condições é verdadeira. Quando as duas são falsas, ele dá falso, e quando as duas são verdadeiras, ele dá falso também. Ou seja, a diferença para o ou inclusivo vai ser só essa aqui. Porque no ou inclusivo, esse valor aqui é verdadeiro e no ou exclusivo, não. Ok? Essa aqui é a questão de número 3. Essa aqui eu acredito. Eu vou deixar para vocês pensarem e a gente resolve na próxima aula. Mas considere uma proposição qualquer, uma proposição P, né? A pergunta é: P ou exclusivo não P é uma tautologia? A gente falou de tautologia lá na primeira aula. E aí vocês vão precisar se lembrar desse conceito para tentar responder a essa questão aqui. E aí a minha dica é: faça a tabela verdade. Faça a tabela verdade, porque ela vai te ajudar a responder essa questão aqui, beleza? É uma questão interessante, é uma questão que dá para a gente praticar as coisas que estão sendo discutidas aqui. E aí, só lembrando também que na tabela verdade, em geral, a gente vai colocar uma proposição, depois a outra, se tiver. Nesse caso, a gente só tem uma, mas a gente tem outra aqui composta, né, com o conectivo não, que aí vai ficar não P. E aí, por final, a gente coloca uma terceira coluna, que seria P ou não P. É a partir dessa tabelinha aqui que a gente vai conseguir responder a essa questão aqui. Beleza? Vou deixar aí para vocês essa questão de número 3. Mas no mais, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam curtindo esse curso aqui e aprendendo um pouco mais sobre raciocínio lógico, que vai estar lá na prova da Polícia Penal e em muitas outras provas de concurso aí ao redor do Brasil. Beleza? Muito obrigado por acompanharem o vídeo, muito obrigado por assistirem, muito obrigado pela companhia. Não deixem de curtir, não deixem de comentar o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa a dizer também. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram, @prof.igoralbert. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Falou!